que mudou histórias. Eu quero ler em Josué capítulo 17, verso 3 ao 6. Diz assim: Zelofiade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Os seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante do sacerdote Eleazar, diante de Josué, filho de Num, e dos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficaram a leste do Jordão. Pois tanto as filhas de Manassés como as filhas dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. Agora, para nós entendermos o contexto dessa história, eu quero ler então em Números, capítulo 27, do verso 1 ao 11, que diz assim: As filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se aproximaram da entrada da tenda do encontro e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: O nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso diante do Senhor. E o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esse será um estatuto legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Muito bem, meus queridos. Que lições que nós podemos aprender com essa narrativa? Tão curta, por sinal. Eu fico assim, admirado, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Como que às vezes pequenas narrativas, pequenos textos, pequenas histórias têm uma significância tão grande, tem algo assim tão importante para nós. O que nós aprendemos? De antemão posso dizer que nós aprendemos que Deus ouve clamores justos. Deus ouve quando um clamor é feito, quando um pedido é feito, e há justiça nesse pedido. Eu também aprendo que Deus, quando necessário, Ele corrige estruturas. Principalmente estruturas que estejam sendo excludentes, onde algum tipo de pessoa, algum tipo de grupo esteja sendo prejudicado. Deus, Ele corrige. Eu vejo também que Deus, quando necessário, reorienta os seus líderes. Ele faz com que algo que está sendo feito, que não está bom, Ele faz então uma reorientação. E também eu aprendo que Deus, Ele preserva a dignidade das famílias. Deus é um Deus de famílias. Deus é um Deus que preserva famílias. Amém? Então isso eu aprendo nesta breve narrativa, nessa breve história. Agora, o que nós podemos aprender com estas mulheres? Com essas 5 mulheres. Elas não eram rainhas, não eram princesas, não eram profetisas, não eram líderes militares, porque houve época em que houve mulheres que lideraram. Elas eram pessoas comuns. Então isso me ensina também que para nós sermos atendidos por Deus, nós não precisamos estar em evidência, não precisamos ser celebridades. Deus ouve pessoas comuns. Amém? É isso que eu aprendo também com essas mulheres, né? Mas eu gostaria de ouvir algumas coisas no texto que nos ensinam. O capítulo volta lá em
em Números 27, e eu vou ler alguns versículos. 27, 2. Olha só. Volta no 1, por favor. É que ele está complementando. Elas se aproximaram da... Pode virar? Entrada da tenda do encontro. E ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade. Primeira lição que eu aprendo com essas mulheres. Quando há uma aparente injustiça, porque o que aconteceu? Como eu li, vocês entenderam, o pai delas não gerou filhos. E segundo estava estabelecido, os filhos é que recebiam herança, os filhos homens. As mulheres não recebiam herança. As filhas não recebiam herança. Por quê? Como já dissemos várias vezes, as mulheres daquela época, elas eram preparadas para serem esposas e mães. Elas tinham alguma outra atividade? Algumas delas podiam ter? Sim, mas muito raro. A maior atividade que as mulheres tinham era o lar. Era cuidar do esposo e depois, quando viessem os filhos, cuidar dos filhos. E alguns podem contrariar, podem não gostar, as de hoje não gostam, né? Inclusive as crentes, e acham que às vezes quando a gente fala isso, a gente é retrógrado. E por favor, não fiquem bravas comigo, mas me entendam. As mulheres às vezes precisam trabalhar, porque o que o marido ganha não é suficiente. Mas não é o que nós vemos em todos os casos. Eu já contei de um caso, por exemplo, lá em Avaré, que eu fiquei assim, pasmo. Embora eu estou falando de 30 anos atrás, né? Porque faz 20 que eu voltei. Então isso faz 30 anos, mais ou menos, 25 a 30 anos. A irmã, na época, ganhava R$900 trabalhando fora. E pagava R$900 para uma mulher cuidar do filho dela. Eu tenho dificuldade em entender isso, irmãos. Me desculpe. Eu tenho dificuldade em entender isso. E eu perguntei para ela, por quê, irmã? Ah, porque eu não gosto de ficar em casa, eu quero trabalhar fora. Nós temos pessoas hoje que estão arrependidas de terem feito isso. Que os filhos estão fora da igreja. Eu pergunto para você, não seria egoísmo? Se precisa, ok. Se precisa trabalhar fora, ok. Mas desculpe, inclusive, as professoras presentes, as que trabalham para a prefeitura, enfim. Mas uma creche não cuida igual uma mãe. Não vem falar para mim que cria igual que não cria, não. Então eu tenho dificuldade em entender. Para mim é puro egoísmo, falta de amor pelos filhos. Aquelas que teriam condições. Porque se for para você trabalhar fora e pagar o mesmo valor que você ganha para outro cuidar do filho, cuide você, já que não sobra dinheiro. O dinheiro não fica para a pessoa. Na verdade, não quer ser mãe. Não quer ser dona de casa. A pergunta que eu faço, então por que casou? Por que não fica solteiro? Desculpa aqui, não estava no script, eu estou sentindo falar isso, até para quem está ouvindo aí fora. A geração de hoje, agora é machismo, é não sei o quê. É só você ver como é que está a sociedade. É só você ver como é que está a sociedade. Está uma maravilha, né? Está uma maravilha a sociedade. Porque a família está se desfazendo, inclusive famílias evangélicas. Mas naquela época era assim. E está errado. Não faltava comida, não faltava roupa, não faltava nada. Os maridos eram provedores e as mulheres cuidavam e criavam os filhos. Simples assim. Os tempos mudaram? Mudaram. Só que está o caos que está. Porque uma criança, imagina, eu tenho até dó, desculpa aqui dizer, das que trabalham com crianças. Eu estou fazendo, inclusive, um trabalho, né, que eu estou fazendo sobre burnout. Burnout é uma questão emocional que acontece e ele está estritamente ligado ao trabalho. É diferente do estresse e da depressão. São bem correlatos. Mas o burnout,
que significa estar queimado ou esgotado, é ligado à profissão. E as profissões de cuidado são as que mais causam burnout. Psicólogo, médico, enfermeira, assistentes sociais, policiais, cuidadoras, professor de criança. Essa semana eu estava trabalhando sobre burnout em professores. Até as professoras de escolas privadas têm burnout, mas menos do que as das escolas públicas. Então quer dizer, se você acha que uma pessoa que cuida de 10 crianças vai ter o mesmo cuidado que a mãe cuidando dessa criança, então hashtag fica a dica, para se pensar a respeito disso. Mas elas então vieram reivindicar algo que não acontecia. Elas foram muito corajosas. Muito corajosas. E eu vou explicar passo a passo essa questão. Elas trouxeram algo novo. Por isso que o tema é um pedido que mudou histórias. Porque não mudou só a história delas. Mudou a história de outras pessoas também. A coragem delas. Mas a primeira coisa que eu aprendo com elas, o versículo 2, que eu li. Elas chegaram com respeito diante das autoridades. Primeiro elas foram em quem tinha condições de resolver o problema. Sabe por que muitas vezes você não resolve o seu problema? Porque você fica falando para as pessoas erradas. Você fica falando, contando os seus problemas para pessoas que não podem fazer nada por você. Ou vão ficar com dó de você, ou vão sair falando mal de você. Não adianta nada ficar com dó de você, não vai resolver o problema. Então elas foram diante das autoridades, mas foram com respeito. Havia uma injustiça na mente delas. Por que a nossa família vai desaparecer? Era essa a questão. Mas elas foram com respeito, não foram rebeldes. E nós, queridos, muitas vezes, às vezes você vai falar com seu pai, com a sua mãe, vá com respeito. Você vai falar com seu patrão, com a sua patroa, vai com respeito. Hoje em dia tem essas leis trabalhistas, que tem hora que parece que inverteu o negócio, né? Parece que os empregados é que mandam. Agora o governo está com esse negócio aí de 5 por 1, o pessoal fica esfregando a mão. Vocês vão ver a quantidade de desemprego que vai ter, gente. Vocês vão ver, eu não sei o que esse governo, que é partido dos trabalhadores, eu não sei o que eles estão pensando na vida. Para mim só pode estar o diabo por trás disso, não tem razão, não tem explicação. Será que eles não pensam? Ah, que beleza, agora é 5 por 1, não é mais 6 por 1. Você já percebeu que as grandes empresas estão terceirizando tudo? Ou não? Não percebeu ainda? Desculpa aqui usar um exemplo. A Volks de São Carlos. Quem é contratado da Volks ganha um tanto. Quem é terceirizado da Volks ganha outro tanto. E assim a maioria das empresas. Ah, meu sonho é trabalhar na Honda. Meu sonho é trabalhar no céu. Vai trabalhar terceirizado. Vai ganhar o quê? 2 salários mínimos, 3, e olhe lá. Porque as empresas estão saindo fora. Porque a folha de pagamento é insuportável. Ah, mas eu ganho só 2.500. Mas para a empresa custa 5, 6. Por isso que você ganha pouco. Porque a empresa tem que pagar um monte de coisa em cima do seu salário. Agora vai ser mais. Esse negócio que fizeram agora de assédio, essa questão das mulheres agora, que comparou o assédio com racismo. Racismo é crime inafiançável. Ou seja, o cara é acusado, ele vai responder preso. Se ele for inocentado, ok, ele sai. Mas enquanto não for inocentado, ele vai ficar preso. E agora colocaram esse negócio de assédio para a mulher igual racismo. Ou seja, se uma funcionária acusar um patrão e for mentira, ele vai responder preso. Ele vai ser preso, vai ter que contratar advogado. Se ele conseguir provar o contrário, ele sai, senão não. Um monte de mulher vai perder emprego, gente. Ou não vai conseguir. Eles pensam que está ajudando o povo, tá? Mas é tudo essas questões. Agora, o que acontece? Isso tudo gera desrespeito. As pessoas não respeitam.
Sabe o que eu vejo nas estradas? Você não sabe o apuro que eu passo nas estradas. Esse dia eu tive que ir para o acostamento. O cara simplesmente foi fechando caminhão. E eu já percebi uma coisa: se eles vê carro novo ou caminhonete, aí que eles fecham mesmo. Ou está com raiva do patrão, porque o patrão tem uma caminhonete igual, ou tem raiva de rico. Você não vê fechar carro velho. Os caras só fecham carro novo. Entendeu? É birra mesmo. Eles têm uns retrovisores enormes. Não estou dizendo todo motorista, tá, gente? Mas os que fazem isso. O Josias, uma vez, desculpe, né, o saudoso Josias, falou uma vez que ele chegou num bar lá, num posto, os motoristas dando risada e contando o que eles faziam nas estradas. Ele pegou e falou um monte para os caras lá. Falei, você arriscou, rapaz, porque os caras podiam bater em você. Mas os caras contando tudo que eles faziam. Não, meu filho. E eu percebi mesmo, tem hora que você, no retrovisor, você vê o cara, aquele espelhão desse tamanho, ele olha, dá seta e entra. Que você se aproximando. Olha, irmão, já teve o coração ficar na boca. Sabe? Eu falei, quer saber, eu vou empurrar esse caminhão. Tá. Mas o que eu estou falando? Da luta de classes sociais. Então é diferente você fazer pedido de você fazer rebelião. E às vezes nós, sem percebermos, fazemos isso com Deus. Um irmão uma vez contou para mim que a esposa estava doente. Ele chegou, jogou a Bíblia em cima da cama e falou, Deus, o senhor existe ou não existe? Eu falei para ele, e aí, resolveu? Ele falou, não. Eu falei, então. Sabe quando resolveu? Quando ele foi humilde diante do Senhor. Toma cuidado, irmãos. Às vezes a gente vai fazer pedido até para Deus. Sabe esse negócio de às vezes a gente quer pôr Deus na parede. Ou o senhor faz isso ou eu saio da igreja. Ou o senhor faz isso ou eu não te sirvo mais, não vou mais. Cuidado com isso, irmão. Nós chamamos Ele e Ele é Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Elas nos ensinam. Elas chegaram diante das autoridades, mas chegaram com respeito. Então a primeira lição que você tem que aprender: pedido, você pode estar cheio de razão, mas nunca quebre a autoridade. Seja uma autoridade humana, ou muito menos a autoridade de Deus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Segunda lição que eu vejo aqui, está no versículo 3 e 4. O nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor. Só para quem não lê Bíblia eu vou explicar. Quem lê sabe o que aconteceu. Esse Corá, algumas versões diz Coré, eles chegaram um dia para Moisés e disseram: quem te colocou como líder sobre nós? Por que você é o líder? Nós sabemos, né, que Deus chamou Moisés. Ele estava quieto no deserto lá, e Deus o chamou para tirar o povo do Egito. Foi Moisés que se fez líder. Ele nem queria. Ele insistiu com Deus que não queria, mas Deus insistiu com ele e ele foi. E agora chega esses caras. Sabe por quê, irmão? Já expliquei isso, mas vale lembrar. Algumas pessoas no Egito eram privilegiadas. Alguns eram líderes. Então, os egípcios, né, a liderança egípcia, colocava líderes entre os israelitas para cuidar. Às vezes havia rebelião, alguém matava um egípcio. Então eles colocavam primeiramente líderes entre eles mesmos, do mesmo povo. E esses líderes não trabalhavam pesado. Eles moravam bem, eles comiam bem, eles vestiam bem, eles tinham uma vida regalada. Os outros é que estavam ali, trabalhando que nem doido. Então toda vez que você lê que um grupo queria voltar para o Egito, lembre que é esse povo que lá não sofria. Se você lembrar, você vai ler na Bíblia, quando Moisés começa a conversar com o faraó, aí eles pressionaram esses líderes. Vocês estão muito folgados. Nós queremos que vocês produzam a mesma quantidade de tijolos, mas não vamos dar palha. Agora vocês vão ter que buscar a palha. E esses líderes viram para Moisés: nós estávamos bem aqui. O que você tem que torrar nossa paciência aqui agora? Mas eles estavam bem. Era uma meia dúzia, que a maioria estava lá. E esse Corá era um deles. E ele quis confrontar Moisés.
E Moisés falou para ele assim, eu acho esse texto da Bíblia muito interessante. Ó, vocês tragam os incensários e nós vamos então apresentar diante do Senhor. Mas a forma que Moisés fala, já falou, vocês vão morrer. Mas ele fala assim, ó, se vocês morrerem como morre qualquer um, então o Senhor não me colocou como líder. Mas se de repente a terra se abrir e vocês caírem lá dentro e a terra fechar, o Senhor me colocou. Ou seja, Moisés está dizendo, vocês vão morrer. Ou de uma forma natural ou sobrenatural, mas vocês estão me confrontando. Mas é porque estava demais. Não é que Moisés era vingativo, é que estava demais. Não foi da primeira vez que eles fizeram isso. Eles já vinham torrando a paciência faz tempo. E esse povo tinha visto os milagres. Então aconteceu isso. Eles foram, chegaram lá, de repente a terra abriu, Corá e quem estava com ele caiu dentro do buraco e a terra fechou. Então por isso que elas falam isso. Meu pai não estava entre os rebeldes de Corá. Ele morreu pelo próprio pecado dele. Eu acho interessante essa fala delas. Por quê? Porque o pai delas foi um dos que saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida. Eu penso, é uma interpretação que eu faço, por elas fazerem questão que ele não era rebelde, eu penso que ele era incrédulo. Quando os espias voltaram, dizendo que a terra era ruim, que tinha gigante, e só Josué e Caleb, não, o Senhor é conosco, tal. Esse pai delas acompanhou os outros 600 mil que não creram em Deus. Então aprende uma coisa, irmão. A rebelião é uma coisa grave, gravíssima, mas a incredulidade também pode trazer problema para a sua vida. Existe o crente rebelde e existe o crente incrédulo. Mas de qualquer forma, ele não entrou na terra prometida. Mas ela quis dizer que ele não era um rebelde. Então, talvez era um homem pacato, não era de briga, mas quando precisou crer, não creu. Ele não creu como deveria. Então elas fazem questão de mostrar isso aí. Seguindo, ele morreu, ele não deixou filho homem. Mas aí elas vêm com essa defesa. E isso que me chama a atenção. Que irmãos, elas não estavam atrás de terras. Por que eu garanto isso? Pastor, como o senhor garante isso? Porque elas iriam casar. Elas iriam se casar. Então os maridos delas dariam terras para elas. Elas teriam onde morar. Elas teriam onde viver. A questão aqui não é bens. A questão aqui não é posses. A questão aqui, elas estavam preocupadas com a família. Por que o meu pai, olha, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Ou seja, elas têm uma coragem, posso até dizer um atrevimento, mas que havia algo bom nisso. Não era por interesse próprio, não era por ganância. Às vezes você está aí pedindo e não recebe. O que Tiago diz? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que você tem pedido ao Senhor em relação a você, a sua família, ao seu trabalho? Tem ganância nisso? Tem inveja nisso? Talvez você está querendo o que o outro tem. Então Deus não vai responder esse tipo de pedido. Mas aqui estava um pedido de algo muito bom por trás. Sabe, eu vejo aqui memória. Por que o meu pai, o nosso clã, teria que ser esquecido? Eu vejo aqui pertencimento. Nós pertencemos a uma família. E eu vejo aqui um interesse pela promessa. Nós saímos do Egito com uma promessa. Agora a nossa família não vai ter nada. Vocês percebem? Memória, pertencimento, promessa, coisas boas, coisas de Deus. Então quando um pedido é feito assim, sabe, irmãos, eu aproveito aqui para orientar. Nós como igreja
Igreja tem que ser um lugar de pertencimento, é como uma família. Somos a família de Deus. Nós temos pessoas novas na igreja. Que tal você começar a perguntar o nome dessas pessoas? Talvez você conheça os mais antigos, ou aquele com quem você tem relacionamentos. Mas sabe, ô irmão, ô irmã, não é minha época do mundo? Ô é breque de burro, rapaz. Falava desse jeito, ou é breque de burro. Não é mesmo? Na hora que você está na carroça lá, que rapaz. Coisinha, aí eu falava um palavrão. Ô coisinho é de cachorro. Eu falava desse jeito, entendeu? Não vou pronunciar aqui, né? Mas eu era do mundo, tá? Então, ou é breque de burro, coisinha é de cachorro. E às vezes na igreja a gente fica aí, ô irmão, ô irmã, aprenda o nome do irmão, da irmã. Se apresente. Vamos conversar um com o outro. Não ficar sempre na mesma panelinha de sempre, não. Tem aquelas pessoas que a gente é mais chegado, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas nós temos que ter esse sentimento de pertencimento, sabe? De pertencer. Então, nome. Elas não queriam que o nome do pai delas desaparecesse. Sabe, irmão, uma coisa que você tem de importante é o seu nome. Valorize o seu nome. Aonde você tem colocado o teu nome? Aonde você tem colocado o nome da tua família? Eu vejo aqui nelas um cuidado pelo nome do pai, pelo nome da família. Por que ia desaparecer? Porque a hora que elas casassem com outros, acabou. É o homem que tinha o privilégio. Aí elas falaram, nos dê propriedade. Ela fala assim, nos coloque como se fôssemos filhos. Elas têm assim uma coragem muito grande. Além de conhecer o nome, irmãos, vamos procurar conhecer, dentro do possível, sem ser intrometidos. Mas às vezes essas conversas, tem hora que eu tenho vontade de fazer aqui, mas tem hora que não tem. Nós tínhamos lá em Avaré, um período só que nós fizemos, alguns meses, chamava-se Juntando as Panelas. Então era colocado no quadro de aviso. Então a pessoa dava início, eu estou colocando minha casa à disposição para o Juntando as Panelas. E aí alguém ia lá e colocava o nome. O que é juntar as panelas? É num domingo estarem juntos. Mas não os que se conhecem. Falaram, não pega irmão que você já conhece. Não pega irmão que você já está acostumado a estar almoçando com ele. É pegar, por quê? Para o povo ir se conhecendo. Aqui em Ibaté, o ano que vem vai fazer 20 anos que nós voltamos para cá. Uma coisa eu percebi, o Veredas antigas mudou muita coisa aqui para melhor. Porque as pessoas começaram a conhecer a história do outro. A história de vida do outro. E quando você conhece a história de vida de alguém, às vezes você compreende melhor a pessoa. Às vezes nós olhamos as pessoas e fazemos o estereótipo. Já não fui com a cara daquele irmão. É metida. Não sabe. Muitas pessoas tímidas são consideradas metidas. Porque às vezes não cumprimenta, porque às vezes abaixa a cabeça baixa. Às vezes não é que a pessoa é metida, é que ela é tímida. Entendeu? Então conheça o nome das pessoas, conheça a história das pessoas. Elas ousaram enfrentar uma questão que estava estabelecida. Já estava encalacrado isso aí, tá? Mas elas nos ensinam, irmãos. Sabe uma frase que é perigosíssima para a igreja, para a família, para o trabalho, para o ministério? Aqui sempre foi assim. Isso é frase de preguiçoso. Isso é frase de pessoas sem personalidade. Desculpa falar, mas essa é a realidade. Aqui sempre foi assim. Minha família sempre foi assim.
Ah, aqui na empresa sempre foi assim. Ah, aqui na igreja sempre foi assim. Quando eu cheguei em Avaré, uma terça-feira, eu fui tomar posse ali da igreja como pastor, empossado como pastor. A igreja estava cheia, dentro do tamanho que ela cabia. Acho que tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, 70. Eu fiquei animado. Falei, poxa, se numa terça-feira está assim, imagina o domingo. Porque eu estava saindo daqui, nossos cultos aqui, de ficar a gente para fora. Quando chega no domingo, 25 pessoas. No outro domingo, 25 pessoas. Eu falei, pô, obreiro, cadê aquele povo que estava aqui no dia que eu vim? Ah, não, muitos não eram da igreja, vieram por curiosidade, porque souberam que tinha um pastor novo na igreja. Eu falei, né, no começo eu era o labareda. Até porque eu cantei algumas vezes lá, esse fogo. Mas depois eu virei diabo gordo. Porque quando eu comecei a ensinar e tirar a questão de uso e costumes, aí eu virei diabo gordo. Para as outras igrejas, né? E chamava de diabo gordo. Mas quando eu cheguei lá, era o labareda. Chegou o labareda novamente. Eu estou lá com crente de outra igreja? Estou lá sim. Eu tenho que ver com os crentes, com os membros aqui. Mas aí, irmão, terça-feira, 8 pessoas. Quinta-feira, 8 pessoas. Domingo vinha 25. Quando muito 30. Me passaram 70 membros. Aí tinha gente morto, tinha gente com cargo em outra igreja já e com o nome no hall lá. Aí o que eu mais ouvia lá: aqui é assim, aqui sempre foi assim. E todas as vezes, Deus é testemunha do que eu estou falando. E todas as vezes que o presbítero, um diácono falava para mim, aqui é assim, aqui sempre foi assim, eu dizia, mas vai mudar. Mas vai mudar. Os 3 primeiros anos não mudou, mas os 12 anos seguintes mudou. De 35 nós fomos para 500 pessoas. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Então, não aceite. Elas não aceitaram. Aqui é assim. Aqui sempre foi assim. É os homens. Ela falou, não, mas vai mudar isso aí. Nós vamos fazer pelo menos um pedido. Nós vamos fazer um pedido para quem tem como resolver isso aí. Então, irmão, não aceite certas coisas na sua vida. Minha família é assim. Minha família é doente mesmo. Pastor, morre todo o coração. Minha família morre tudo de câncer. Meu avô morreu de câncer, meu bisavô morreu de câncer. Muda a história da sua vida, irmão. Muda a história da sua vida, irmã. Por que aconteceu com os outros tem que acontecer igual com você? Veja o exemplo delas. O que aconteceu com as outras filhas não aconteceu com elas, porque elas pediram para quem podia resolver o problema. E nós temos hoje alguém que pode resolver o nosso problema, e é o Senhor, amém? Não aceite qualquer situação não. Sempre foi assim, aqui é assim mesmo. Não tem essa não. Tá bom? É aquela questão da tradição e do tradicionalismo, né? A tradição é boa. É a fé viva dos que morreram. Eles deixaram uma tradição. Mas tem hora que a tradição vira tradicionalismo, que é a fé morta dos que vivem. Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra. E tem muitas igrejas vivendo no tradicionalismo. Mas aqui sempre foi assim. Não, porque desde a época do meu avô. Os tempos mudam. As situações mudam. Há situações que precisam mudar. E elas nos ensinam. Irmãos, o que elas fizeram foi tão importante. Olha o que aconteceu, versos 5 e 6. Olha como foi importante. Moisés levou o caso diante do Senhor. Ele não tinha resposta. Falou, o que eu faço agora? A lei foi dada para que seja assim. Ele leva diante do Senhor. Olha o que o Senhor disse. E o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Está vendo? Deus aceitou. Agora a pergunta que eu faço, porque eu gosto de pensar, e quero levar a igreja a pensar, sermos seres pensantes. Deus não sabia?
Porque a lei foi estabelecida por Deus, não foi por Moisés. Essa lei, toda a lei que regia os israelitas, foi dada por Deus. Foi Deus que estabeleceu isso. Ai, Deus errou. Não, irmão, Deus não errou. Ei, escuta isso. Nós temos essa espiritualidade nossa, às vezes nos engana achando que tudo cai do céu, que tudo é de mão beijada, que tudo já está pronto. Ei, Deus é um Deus de oportunidades. Deus dá oportunidades para mim e para você, para também agirmos na nossa vida. Deus sabia que havia uma falha nisso, mas Ele deixou para alguém resolver. Alguém com coragem. Então não pense você que tudo na vida já está tudo escrito, está tudo certinho. Não, tem coisas que Deus deixou uma lacuna para você preencher. Com sabedoria, com fé, com amor, amém? Está entendendo? Às vezes tem coisas que você vai ter. Pensa, irmão, pensa a situação que você está vivendo. Pensa, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar? Não fique aí tudo ao Deus dará. Deus, Ele oportuniza situações. Então Deus, veja que Ele fala, elas têm razão. Mas não foi Ele que fez a lei? Ele falou, mas eu esperei, eu deixei um espaço para alguém com coragem, com sabedoria, tomar alguma atitude, irmão. Sabe, porque nós não somos robôs programados, gente. Deus nos deu cérebro. Deus nos deu capacidade de pensar, de criar. Sabe? Tem situação que você vai ter a sua parte dela. E é isso que ela nos ensina, sabe? Agora veja só do versículo 8 ao 11. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. Clã é família. Esse será um estatuto legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Legal aqui, não é legal de, legal. Não, é legal de lei. Então observe, por que eu falei, por que eu coloquei o título, um pedido que mudou histórias? Primeiro mudou a história delas. Elas deixaram de ser alguém só na dependência e passaram a ser protagonistas, porque elas receberam herança. E elas iriam se casar, mas não ia entrar. Vocês perceberam? Elas não eram rainha, como eu disse, não eram princesas, não eram profetas, não eram líderes. Sabe o que elas eram? Órfãs. É isso que elas eram, órfãs. Uma situação de vulnerabilidade, mas elas mostram personalidade. É nos momentos de vulnerabilidade que você mostra a sua personalidade. Porque quando está tudo certo é fácil ser legal, mas quando está tudo errado, tudo o contrário. Então elas tiveram muita personalidade, sabe? E isso fez com que mudasse a lei. Então elas abençoaram a elas mesmas, elas abençoaram a sua descendência e abençoaram todo Israel. Porque o que aconteceu com a tribo de Manassés poderia acontecer com as outras 11. Vocês percebem? Então quando você estiver pedindo algo para o Senhor, pense nisso e use esse argumento. Deus não sabe, pastor? Ele sabe. Mas Ele quer conviver com você. Não tem aquele cântico que a gente canta? Eu quero relacionamento, eu não quero formalidade. Eu quero relacionamento. Deus quer relacionamento com você, irmão. Então pense, fala, Deus, fale com Ele. Deus, o que eu estou te pedindo vai me abençoar, vai abençoar a minha descendência, e outras pessoas serão alcançadas também de alguma forma. Porque sabe, é como se espiritualmente ela estivesse dizendo assim: há uma herança em Deus, eu quero que você participe dessa herança também. Trazendo para a vida espiritual, está na hora de você começar a ganhar almas para Jesus. Você tem herança em Deus, mas não fique com essa herança só para você.
há uma herança em Deus para muitas pessoas através de você. Amém? É isso que eu aprendo com essas moças. Irmãos, eu vejo aqui, você quer ser atendido ou atendida por Deus? Humildade. A Bíblia diz que Deus não vai resistir a um coração humilde. Ele resiste ao soberbo, ao arrogante. Mas ao humilde, Ele não resiste. Elas foram humildes, como eu disse, a pedir. Ao pedir para as autoridades, elas foram com respeito. Elas foram humildes, porque não estavam preocupadas com posses, que elas teriam essas posses. Mas elas estavam preocupadas em honrar a família delas. Você tem se preocupado em honrar a tua família? Elas foram humildes numa outra condição. Números 36, do 11 ao 12. Deixa eu ler para você, como última parte. Escute isso. Desculpa aí a ilustração que eu vou fazer. Talvez seja até tola. Mas como eu sou meio bobo também, então eu faço às vezes ilustrações bobas. Mas quantos assistiram De Volta ao Futuro? De Volta para o Futuro. Levanta a mão, quem assistiu? De Volta para o Futuro. Vocês se lembram? Isso é uma ficção. Ou seja, não é nada real, não existe. Eles falam o negócio do tempo, que é a dobra do tempo e não sei o quê, que há um tempo paralelo. É tudo ficção. Prova, evidência nenhuma. Mas o que acontece, segundo os outros filmes que tem sobre esse negócio de viagem no tempo? Dependendo do que acontecer, a pessoa ficção, tá? Ele viaja no tempo. Dependendo do que ele fizer lá, vai afetar o futuro. Inclusive no filme De Volta ao Futuro, o rapaz volta no tempo e se encontra com o pai e a mãe que ainda não se casavam. O pai dele era um tontão, né? E a mãe se apaixona por ele. Vocês se lembram? A mãe, no caso moça na época, se apaixona por ele, dá um rolo. Por quê? Irmãos, é ficção, mas eu estou dizendo assim, o que acontece lá afeta aqui, obviamente. Lá é ficção. Então, por exemplo, o que muda a história? Ele tinha um pai bobão e tal. Lá na história, o pai acaba dando um soco no rapaz que vivia oprimindo ele. E quando ele volta para o futuro, tinha uma casa bonita, o pai era o bambambam e tal. Mas porque mudou lá atrás. O que eu estou dizendo? Dependendo o que acontece, você muda mesmo. Isso, ficção é uma coisa, mas a realidade não tem como. Não tem como. Então escute isso. Às vezes o teu emprego, a vaga que você consegue é porque alguém perdeu. Concorda comigo ou não? Às vezes é porque aumentou. Mas às vezes alguém foi demitido. Então tudo, ou quando você entra no emprego, passado algum tempo, alguém é demitido porque você está desempenhando bem e aquela pessoa estava dando problema, o cara que não queria mandar porque não tinha alguém à altura. Agora chegou alguém à altura, até melhor. Pronto. O que eu estou querendo dizer, tudo que acontece com você, de alguma forma afeta outros. E é isso que você tem que entender. Não estou dizendo que você não tem que pedir. Você tem que pedir. Mas lembre-se disso. Que às vezes o que acontecer com você vai afetar outros. E às vezes, dependendo se é na família, se é no trabalho, se é na igreja, ajustes terão que ser feitos. E às vezes você fica bravo. Poxa, mas eu recebi essa bênção, agora está acontecendo isso. Lógico, alguma coisa mudou. Olha o que aconteceu. Capítulo 36 de Números, do 1 ao 12. Os chefes da família do clã de Gileade, que eram delas lá, filho de Maquir, filho de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, ou seja, a mesma tribo, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes da família israelitas. Eles disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade e as filhas dele. Agora,
suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se uniriam pelo casamento. Por quê? Porque quando elas não tinham o direito, elas se casariam com outras tribos e só. Não levaria a terra junto. Mas agora, a terra era delas. Então, se elas se casassem com pessoas de outra tribo, ia juntar duas terras. Vamos supor que elas se casassem com um gadita, da tribo de Gade. Então esse homem de Gade ia ter as terras dele e mais as dela, porque se casou com elas. E aí ele fala, e a propriedade dela será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança dela será acrescentada à tribo com a qual se unirem pelo casamento. E a propriedade dela será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu essa ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. Está vendo? Mais uma coisa que eles tinham razão. É isso que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo do pai delas. Ou seja, elas só poderiam se casar com manassistas, só com da tribo de Manassés. E aqui que eu vejo a humildade delas. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro das clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Você percebeu? Elas revolucionaram. Mas essa mudança poderia causar um rolo que a gente não faz ideia. Porque quando houve a divisão das terras, houve uma divisão equilibrada. As tribos menores receberam menos terras, normal. E as tribos maiores, mais terras. Agora começa um casar com o outro, porque não era só elas que iam ser órfãos, mais pessoas não iam ter filhos, homens. Então agora estabeleceu uma lei que poderia trazer um caos social. Percebeu? Mas elas foram humildes. E se elas fossem arrogantes? Não, eu vou casar com quem eu quiser. Elas se casaram e permaneceram. E aí se estabeleceu que toda filha que herdasse terras só poderia se casar com pessoas da mesma linhagem, da mesmo clã, da mesma família. Você está percebendo, irmãos? Às vezes a sua bênção, a sua vitória, glória a Deus, mas pode ter alterações. Ah, pastor, então eu não vou receber a vitória? Não, eu só estou dizendo que às vezes você não entende. Você foi curado, coisas mudaram. Você conseguiu um emprego, mudou o cenário. Você assumiu um cargo na igreja, mudou o cenário. Tudo, às vezes aquele sonho, eu tenho um sonho de trabalhar para a igreja. De repente você está realizando um sonho, mas vai mexer com a família. É ensaio, é vir na escala. E às vezes as pessoas ficam bravas. Eu só estou dando exemplos práticos. Tem outras coisas. Mas veja que tudo se ajusta. É só ser humilde. Amém? Elas foram humildes. Elas entenderam. Falaram, poxa, é verdade, isso aí vai virar um rolo. Então vamos casar com os nossos primos. Vamos casar aqui entre nós. Entre os descendentes paternos. Amém? Então, o pedido delas mudou histórias. E a minha oração, a minha orientação, o meu desejo é que você entenda e faça seus pedidos. Que haja humildade neles. Que outros sejam beneficiados além de você. Que você possa realmente fazer com humildade, diante da maior autoridade que tem na sua vida, que é Deus.
E se precisar de alguns ajustes, seja humilde e se coloque à disposição para ajustar. Porque uma coisa eu tenho certeza: Deus vai te abençoar. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Se coloque em pé, por favor. A equipe de louvor já era para estar aqui.